Deus não pode fazer tudo sozinho. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que cair para dentro e batalhar sempre em acordo com aquilo que o seu coração te pede. Deus não pode fazer tudo sozinho. Foi com essa frase que Paulo Coelho pediu demissão do seu emprego em 1987 numa grande gravadora, onde ele era um grande diretor dessa gravadora, ou seja, um emprego estável que lhe rendia um belo de um salário, e ele largou tudo, chutou tudo para o alto e foi viver a sua aventura de se tornar um escritor de livros. Certo? E na época, o que acontece? O que ele mais escutava era: você vai ter muita dificuldade, vender livros ou viver de escrever livros no Brasil é algo completamente difícil, algo muito complicado, boa sorte, mas você tem que ter a certeza aí dentro de você que você não vai conseguir ter êxito nesta nova profissão pela qual você está abandonando um salário e um emprego estável para você se aventurar. Ele simplesmente falou isso, se levantou de sua sala, se levantou de sua mesa, ele falou: Deus não pode fazer tudo sozinho. Ele levantou de sua mesa, de sua sala, foi em direção à sala de seu chefe e falou: eu me demito. E aí saiu do seu emprego e foi aí viver a sua aventura de se tornar um autor de livros. Na época, o início dessa história, né, a gente hoje em dia, né, tem uma visão e fala: olha, nossa, mas como é fácil, ele é o Paulo Coelho e tal, e ele já começou escrevendo livros maravilhosos e já estourou rapidinho. Não, de forma alguma. Todo esse início de transição, essa nova carreira que ele resolveu abraçar foi muito difícil, né? Essa história é contada nos livros, na biografia dele, enfim. Foi muito difícil esse iniciar nesse processo de escrever. Primeiro ele tinha que escrever realmente o livro, primeiro ele teve aí que se dispor a conseguir escrever o seu primeiro livro, se eu não me engano foi O Alquimista, né? E muitas editoras na época não quiseram publicar o livro, se recusaram a publicar o livro, não gostaram do material que ele escreveu. Então ele conseguiu uma editora que resolveu abraçar a causa, né? Resolveu ajudá-lo, e aí ele pegava o livro dele, ia vender na rua, ia vender nos bares, enfim, ia lá de mão em mão tentando vender os livros dele. Enfim, a conclusão dessa história, ou um dos sinais da conclusão dessa história é a seguinte: acho que no ano retrasado, se eu não me engano, no ano passado, tá? O livro O Alquimista ficou 17 semanas na lista dos mais vendidos do jornal do New York Times, tá? Sendo que jamais nenhum autor estrangeiro conseguiu ficar mais do que 3 ou 4 semanas na lista dos mais vendidos desse jornal. E ele, com esse livro, que muitos recusaram e que ele ficava vendendo de mão em mão, simplesmente ficou 17 semanas na lista dos mais vendidos. E obviamente todos conhecem a história dele aí, sabem que ele acabou se tornando uma pessoa extremamente bem sucedida e feliz por ter partido em busca do seu sonho, por ter corrido atrás daquilo que o seu coração pedia que ele fizesse, de ter ido em busca do chamado do seu coração, do chamado da sua vontade, do chamado daquilo que ele estava sentindo dentro dele, daquilo que ele sentia que era necessário fazer. Essa história do Paulo, ela é mais conhecida e por isso eu estou usando ela como exemplo aqui, mas existem milhares de histórias de pessoas que decidiram entender que Deus não pode fazer tudo sozinho e que o chamado do seu coração, esse chamado que você está escutando aí dentro de você, essa busca que você deve ter pela melhora da sua vida, essa busca que você deve ter por aquilo que realmente está gritando dentro de você, não pode esperar, infelizmente, as melhores condições, o momento ideal, ou quando você vai tomar uma decisão, esteja tudo preparado, tudo bonitinho para que você jamais cometa um erro, para que você não se aventure, para que você não viva as circunstâncias inerentes às decisões que você for tomar na sua vida. Deus não pode fazer tudo sozinho. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que correr atrás das coisas que você almeja.
seja, você tem que cair para dentro e batalhar sempre em acordo com aquilo que o seu coração te pede, porque muitas vezes você pode confundir o seu chamado com aquilo que o seu cérebro, o seu ego está pedindo. Quando o seu ego te pede mais dinheiro, mais fortuna, mais isso, mais aquilo, tome cuidado, tá? Atenda aos chamados do seu coração. Ele escreve um negócio muito bonito depois num livro dele também, se eu não me engano é o mesmo livro, que ele diz assim: quando nós atendemos o chamado do nosso coração, o universo inteiro conspira a nosso favor. Ou seja, Deus está esperando você tomar uma atitude. Deus está esperando você dar o primeiro passo. Deus não vai pegar você da sua cadeira, levar você até a sala do seu chefe e pedir que você peça, e fazer com que você peça demissão, mover a sua boca e falar: eu me demito e eu não quero mais viver disso aqui, eu quero viver do meu sonho de escrever livros. Deus não vai pegar você da sua cadeira, vai te levantar e vai te levar para você fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai melhorar a sua vida caso você não tome as atitudes necessárias primeiramente. Primeiro somos nós que partimos para dentro. Primeiro somos nós que ativamos esta força de energia através desse chamado do nosso coração, esse chamado que está latente dentro de nós, e eu tenho certeza que você tem isso dentro de você. Eu tenho certeza porque todos nós, seres humanos, temos um chamado interno, um chamado do nosso coração, seja um chamado simples no intuito de melhorar a nossa vida, seja um chamado simples no intuito de rever alguns relacionamentos, rever tanto os relacionamentos familiares como os relacionamentos amorosos, ou rever alguma coisa interna dentro de nós que não está funcionando muito bem. Todos nós temos um sinalizador no nosso coração que nos fala: faça isso, busque fazer isso, busque ajuda, busque tomar uma atitude, busque se cuidar mais, busque fazer mais exercícios, busque se alimentar melhor, busque correr atrás de uma nova oportunidade. Atenção, cuidado, você está enfiando todos os ovos dentro de uma sacola só. Se essa sacola cair, quebrar tudo, você vai estar danado na sua vida. Atenção, você tem uma velhice que pode chegar a qualquer momento e você precisa se cuidar, você precisa estar bem para quando você chegar nela, você ter aí a condição de poder vivenciar essa velhice da sua melhor forma. Atenção, você precisa dar mais atenção aos seus familiares, você precisa dar mais atenção ao seu parceiro, à sua parceira amorosa, aqueles que você escolheu para viver na sua vida, para você dividir o seu amor, para você dividir a sua vida, para você compartilhar os seus momentos. Atenção, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e não adianta ficar esperando Deus te pegar do lugarzinho onde você está e botar você para fazer. Não adianta Deus operar descer a terra e descer o seu raio milagroso e fazer com que as situações todas no seu entorno melhorem de uma hora para outra. Nada vai melhorar, nada vai acontecer, nada vai mudar se você, dentro de você, não atender ao seu chamado do coração. Em primeiro lugar, escutar o seu coração, relaxar o seu corpo, ou seja, parar de ficar escutando a sua mente, o seu cérebro que fica falando para você: não faça isso porque isso não vai dar certo, não faça aquilo porque você depois vai fazer não sei o que, não faça agora, agora faça isso, agora faça aquilo, agora não faça nada, agora busque assim, agora busque assado. O seu cérebro, ele tá confuso, tá perdido, ele tá te gerando uma série de informações que não vão te levar para lugar nenhum, e você vai acabar ficando parado, estagnado, freado, porque você não vai saber direito que tipo de atitude você tem que tomar, uma vez que dentro da sua cabeça geralmente incorre em confusão, em conflito, em bagunça, memórias emocionais, enfim, em toda esta zona que está aí dentro da sua cabecinha, que faz com que você não consiga tomar as atitudes necessárias. Então respira, relaxa o seu corpo e se conecta ao seu coração. Se conecta ao seu coração, porque ali está o seu chamado, ali está a sua missão, ali está simplesmente a clareza das determinações, das decisões que você precisa tomar na sua vida. Está aqui no seu coração. Você sente as decisões que você precisa tomar, você sente as atitudes que você precisa tomar, você sente que você tem que entrar em ação, você sente qual o caminho, qual o rumo
rumo correto que você tem que tomar para que você possa aliviar, melhorar as condições da sua vida hoje, para que você possa melhorar e aliviar os conflitos internos que você vive, porque geralmente esses conflitos internos induzem a gente de que nós não estamos no caminho certo, nós não estamos fazendo as coisas certas, nós não estamos tomando a atitude correta, nós não estamos em harmonia entre cérebro e coração. Cada um tá falando um negócio, cada um tá te dizendo uma coisa, e aí você fica perdido nesse maremoto de informações aí, nesta confusão de comandos. O seu cérebro te fala para você ir para a direita, o seu coração te manda ir para a esquerda, e você fica aí perdido sem saber direito o que fazer, e conflituado, e com medo, e com angústia, e com ansiedade, e sem saber direito que tipo de atitude tomar. Então se concentre no seu coração, ali está o farol da sua vida, ali está o grande guia, ali está o mapa da mina. Vai atrás do seu coração e entenda de uma vez por todas que não adianta, enquanto você não acessar o seu coração e não ter o entendimento e a clareza correta do que ele está querendo te dizer, do que ele está querendo te falar, de quais são os avisos que ele está tentando te dar, e que nós, por conta da confusão mental que nós vivemos, não paramos para escutar, ou seja, nós não damos espaço para o nosso coração se comunicar com a gente, nós simplesmente ficamos nessa balbúrdia interna causada aí pelos nossos milhares de pensamentos diários, e não paramos para dar voz ao nosso coração. Ele fica ali quietinho, tentando te avisar, ele está falando com você: gente, para, pelo amor de Deus, nós temos que ir para cá e vocês estão indo para lá, nós temos que fazer isso aqui, se nós não fizermos isso aqui, vai dar ruim lá na frente, se nós não tomarmos essa atitude, nós vamos perder as grandes possibilidades da nossa vida, nós vamos perder um encontro com os grandes tesouros da nossa vida, nós vamos perder a oportunidade de ir de encontro a uma vida mais feliz, mais harmoniosa, mais repleta de felicidade, mais repleta de amor, mais repleta de prosperidade, de muita prosperidade. A sua prosperidade, a sua felicidade, a sua harmonia interna está toda dentro do seu coração, e ele está tentando te avisar, ele está tentando te falar, e a gente não consegue dar voz a ele justamente por conta das informações que a mente, que os pensamentos ficam gerando dentro de nós. Então acalma o corpo, respira, se conecta com o seu coração, escuta o chamado dele e toma a frente das atitudes que você precisa tomar. Cria coragem, porque quando você atende o chamado do seu coração, você cria essa coragem, você cria esta força, você cria esta vontade, você cria através das suas emoções, dos seus sentimentos, a vontade de entrar em ação, a vontade de partir para dentro, a vontade de modificar as suas condições atuais, a vontade de mudar as circunstâncias externas que hoje tomam conta aí da sua vida. Imagina se o Paulo não tivesse aí escutado o chamado do seu coração e tivesse ficado sentadinho na sua cadeira lá, porque estava muito confortável, estava muito tranquilo ali naquele emprego ótimo, em que ele recebia um salário ótimo e que ele era um diretorzão de uma grande gravadora em 1987. Posteriormente, essas gravadoras todas sofreram crises aí por conta da internet, nós sabemos muito bem, e a frustração dessa pessoa, qual não seria se ele não tivesse atendido ao chamado dele, e qual a falta do legado da sua literatura, dos seus livros, que venderam aí para milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, e que com certeza fez a diferença na vida de tantas pessoas pelo mundo que tiveram acesso aos seus livros. Ou seja, que falta não faria para toda essa gente, para essas milhares de pessoas, se esse cara não tivesse escutado o chamado dele e partido para frente. E assim com milhões de pessoas acontece a mesma coisa, pessoas que pararam para escutar o seu chamado de coração, entenderam que Deus não ia fazer nada por eles enquanto eles não tomassem as atitudes necessárias para mudar as condições da sua vida, para correr atrás das condições da sua vida, para tomar as atitudes necessárias, ou seja, para dar os primeiros passos, porque Deus fica esperando o quê? Você dar os primeiros passos, você fazer, você tomar uma atitude,
você entrar em ação. A partir do momento em que você entra em ação, aí Papai do Céu vai atrás de você, aí ele começa a operar as coisas no entorno de você. Por que isso acontece na verdade? Porque nós somos uma grande força de energia, nós temos essa grande força de energia dentro de nós, e tudo no nosso entorno é uma grande força de energia. E quando nós partimos para dentro, quando nós entramos em ação, quando nós avançamos para cima dos nossos objetivos, das nossas decisões, dos nossos sonhos, quando nós partimos para dentro dos nossos sonhos, toda essa energia que está em volta, que nós chamamos de Deus, de divino, de mente superior, enfim, de providência divina, né? Ela toda se movimenta e vai atrás de você. É justamente, se você quiser saber exatamente como isso funciona, mete a mão dentro da água, faz um empuxo assim de água e você vai ver como a água toda em volta, ela vem atrás da força que você está gerando com a sua mão, e como toda a água no entorno se movimenta e vai atrás da sua mão, né, nesse influxo que você provoca, a água toda em volta vai no chamado vácuo, né, ela vai junto, funciona da mesma forma, funciona igualzinho. Quando você parte para dentro, quando você toma as atitudes necessárias, quando você entra em ação, quando você resolve dar os primeiros passos em direção ao chamado do seu coração, ao chamado do seu sonho, ao chamado daquilo que está latente dentro de você, que é o seu chamado mais importante, que é o seu chamado mais gritante, que é a sua missão de vida, que é o fundamento da sua existência. Não adianta você ficar desviando o caminho, não adianta você ficar fugindo do seu chamado interno. Quando nós recebemos um chamado interno, quando nós temos acesso, ou quando nós permitimos o nosso coração ter acesso a nós, ou seja, quando nós paramos para escutar o nosso coração, quando nós respiramos, acalmamos, relaxamos o nosso corpo o suficiente para nós escutarmos o nosso coração, ou seja, quando nós damos voz ao nosso coração, a partir desse momento nós vamos ter clareza sobre o nosso chamado, nós temos clareza sobre a nossa missão, nós temos clareza sobre os nossos passos, nós temos clareza sobre as nossas intenções, nós vamos tendo cada vez mais, quanto mais você der voz ao seu coração, quanto mais você escutar o seu coração, mais clareza, mais certeza, mais confiança, mais força, mais fé, mais vitalidade você vai ter para você poder dar os seus primeiros passos. Você só vai conseguir fazer esta cena que o Paulo fez na vida dele, de chegar um dia e falar assim: Deus não pode fazer tudo sozinho, quando você tiver aí o chamado do seu coração muito claro dentro de você, quando você tiver dado voz ao seu coração, de forma que esta voz se torne prioritária na sua existência, que ela se torne prioritária na sua alma, na sua mente e no seu corpo. Quando a voz do seu coração for um comando claro para as três partes do seu ser. Enquanto você ficar centrado na sua mente, ou centrada na sua mente, nesta confusão, nesta forma perdida com que ela enxerga a vida, com que ela enxerga as possibilidades, ou seja, nossa mente limitada enxerga tudo de uma forma pior, enxerga tudo de uma forma mais turva, enxerga tudo de uma forma como: isso eu não consigo, assim não dá, eu vou perder, eu não vou ter, e isso não posso fazer porque senão isso vai acontecer, isso aqui, se acontecer isso, eu vou perder isso, e se eu perder isso, eu não sei o que, ou seja, apego, impossibilidades, limitação, é tudo isso que a tua mente vê, é tudo isso que o seu cérebro consegue enxergar. É só isso, na verdade. É como se você, através do seu cérebro, tivesse dentro de um mar, que você estivesse vendo tudo turvo, que você não conseguisse enxergar as coisas à sua frente direito, e aí você, obviamente, fica com medo, fica com receio, começa a vir dentro de você uma série de sentimentos de angústia, ansiedade, medo, porque você está dentro da água turva, você não está conseguindo enxergar
se tem um bicho, um tubarão, um animal, sei lá, se tem uma pedra, se você está mais fundo, mais raso, se você está onde você está, você não consegue enxergar nada à tua volta, justamente porque o teu cérebro te põe nesta situação, nesta forma de visão, de entendimento da sua vida. Ou seja, nós vemos a vida de uma forma turva quando nós estamos sob o domínio da visão do nosso cérebro e da confusão que ele causa dentro de cada um de nós. O seu coração não. O seu coração é como se você estivesse mergulhando no mar mais límpido que você possa imaginar na sua vida. Como se você estivesse ali mergulhando num oceano em que você conseguisse enxergar lá na frente, em que você conseguisse ver lá na frente, debaixo da água, tudo o que você precisa enxergar para você poder seguir bem o seu caminho. Ou seja, você enxerga lá para onde você quer ir. Você quer ir para uma praia. E o seu coração é como se você tivesse, a forma como o seu coração enxerga a sua vida, é como se você estivesse mergulhando nesse mar de água cristalina, nesse mar do Caribe, e aí você consegue enxergar a praia debaixo da água, lá no fundo, e você fala, ali está a praia, é para lá que eu vou nadar, é para lá que eu vou me dirigir. E aí você toma essa atitude e fala assim, bem bonitinho, bem bonitinha, Deus não pode fazer tudo sozinho, eu tenho que começar a nadar. Se eu não começar a nadar, eu nunca vou chegar na praia. E aí eu começo a me dirigir para a praia, eu entro em ação e a partir daí a maré, Deus, vai te ajudando a você chegar lá na praia. E o principal é que você está conseguindo enxergar a praia, é que você está conseguindo ver lá na frente aquilo de melhor que pode te acontecer na sua vida. Então, não deixe de acessar o seu coração para você limpar a sua visão, para você poder enxergar de uma forma clara, de uma forma cristalina, aonde está a praia da sua existência, aonde estão os seus tesouros, aonde está a sua vida mais harmônica, aonde está a sua felicidade, aonde está o seu amor, aonde está a sua alegria, aonde estão as coisas que você almeja para a sua vida. O seu coração, ele vai te dar direitinho essa visão, certo? Ele vai te dar direitinho esta localização da onde você se encontra hoje e aonde você tem que ir, que vai te levar para o lugar que você quer ir. E a partir desse momento, Deus não pode fazer tudo sozinho. Vai você e começa a nadar, vai você se dirigindo para o lugar em que você quer ir e pode ter certeza, toda esta energia, Deus, o divino, a providência divina, como você quiser chamar, eles vão te ajudar conforme você for se movimentando. Lembra que o universo é movimento, tudo é ação. A partir do momento em que você entra em movimento, quando você determinar que você deve se movimentar em direção aos seus sonhos, quando você entender que você deve fazer esses movimentos iniciais em direção ao lugar para onde você quer levar a sua vida, para onde você quer ir, para onde você quer chegar na sua existência, quando você se movimenta, as coisas todas vão junto com você. Não tenha medo, não fique angustiado, não fique angustiada, não fique receoso de forma nenhuma. Se você estiver atento ao chamado do seu coração, você sabe para onde você tem que ir. E mesmo que todo mundo à sua volta fale, não vá, não faça, isso vender livros no Brasil não dá dinheiro e você jamais terá uma vida confortável. Olha só o que a história nos diz, né? Eu sempre escutei também que dentro da minha área todas as condições eram difíceis, que não haveria chance de se ter sucesso ou uma vida confortável dentro da minha área, a não ser que isso, a não ser que aquilo, a não ser que aquilo outro. Mas quando você se põe em movimento, quando você toma as atitudes necessárias, quando você escuta o chamado do seu coração, o universo todo se encaminha ou se encarrega de te ajudar, de te levar praticamente no colo para que você possa chegar no lugar em que você quer chegar. Então é fundamental, é primordial que você tome as atitudes necessárias, que você parta para dentro, que você faça, que você entre em ação, que você se movimente para que o universo possa aí então te ajudar. Deus não pode fazer tudo sozinho, de jeito nenhum. Ele não vai te pegar, te levantar e te levar para o lugar para onde você quer ir. Não vai. Você vai ter que enfrentar os seus medos, você vai ter que enfrentar a sua insegurança, você vai ter que enfrentar as suas angústias, você vai ter que enfrentar uma série de coisas.
Porém, quem enfrenta é quem recebe os prêmios maiores, quem enfrenta é quem chega nos lugares almejados, quem enfrenta, quem tem coragem, quem parte para dentro é justamente quem recebe os maiores tesouros dessa existência. E eu não estou falando, obviamente, só de tesouros materiais, eu estou falando de felicidade, de plenitude, de harmonia, de amor, de tudo que está dentro do seu coração e que você quer muito vivenciar. Então, você vai vivenciar tudo isso a partir do momento em que você entrar em ação. E entre em ação, em conexão, através do chamado e da visão que o seu coração vai te ofertar. Porque aí, ter coragem, ter fé, ter confiança fica muito mais fácil. Você vai estar embasado pela sua emoção, pelo seu sentimento, pela certeza que você tem dentro de você de que por mais que todo mundo fale que você tá maluco ou tá maluca, ou que você tá fazendo as coisas erradas, você vai ter a certeza dentro do seu coração que você tá partindo para uma luta que vai te trazer benefícios maravilhosos. Vale a pena a luta, vale a pena enfrentar o caminho, vale a pena ouvir o chamado do seu coração e seguir firme e forte nessa estrada. Vale a pena você tomar conta e dar os primeiros passos necessários para você chegar aonde você quer chegar. A partir daí é que Papai do Céu te ajuda. Antes, Deus não vai fazer, Deus não faz tudo sozinho. Pelo contrário, ele está esperando você partir para dentro. Então não perca tempo, escute o chamado do seu coração e vai ganhar a sua vida. Você tem uma vida maravilhosa para conquistar. Você tem uma vida absolutamente sensacional para conquistar. Você tem coisas incríveis para você realizar. Você tem momentos de felicidade para você viver absolutamente incríveis. Estão todos aí dentro do seu coração. Ele só está querendo que você dê voz a ele para que você possa ter a certeza e a clareza daquilo que você quer, do que você precisa fazer para que você possa conquistar aí esse chamado reino dos céus aqui na terra ainda nessa vida. Então não perca a chance, não perca tempo, tome as atitudes necessárias. Parta para dentro, porque você pode ter certeza, Papai do Céu, assim que você for, ele vai atrás de você e vai te ajudar e vai te levar para o melhor caminho, tá? Então cai para dentro aí. Lembra, Deus não pode fazer tudo sozinho. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Senão você vai ficar estacionado nesse lugar negativo, ruim, que não vai te levar para lugar nenhum. E aí o que nos resta é reclamar, criticar, julgar e fazer todas as coisas que são inerentes às pessoas que não partem para dentro, que não tomam as decisões necessárias, que não tomam as atitudes necessárias para provocar grandes mudanças na sua vida. Você pode fazer, está dentro de você. Basta você tomar as primeiras atitudes, basta você tomar as primeiras decisões, basta você dar o primeiro passo. E aí Papai do Céu corre atrás de você, porque ele vai falar: esse é meu garoto, essa é minha garota, e eu vou ajudar, eu vou correr atrás para poder fazer com que eles tenham aí sucesso no chamado dos seus corações. E a recomendação do nosso filme de hoje é justamente a história do Paulo. É um filme chamado Não Pare na Pista. Não Pare na Pista é a biografia do Paulo Coelho e conta um pouco dessa história que eu contei aqui para vocês, tá? Vale a pena você assistir essa história, a história de um homem comum que tinha um belo emprego, mas que tinha um sonho dentro dele e que ele resolveu partir para dentro para realizá-lo. E antes dele ter essa situação, antes dele dar esse ponto de virada na vida dele, esse maravilhoso ponto de virada na história do filme da vida dele, você vai ver os sofrimentos, as angústias passadas na adolescência, quando ele era parceiro de música do Raul Seixas. Enfim, tem todo um histórico aí de angústia, de sofrimento, de dificuldade, tá? Que você vai se reconhecer nessa caminhada da vida dele, mas esse ponto de virada que ele conseguiu dar na vida dele, você também pode dar, todos nós podemos dar, basta nós seguirmos aí o chamado dos nossos corações. Então assista aí Não Pare na Pista, que é o filme que conta um pouco dessa história aí do Paulo. Muito obrigado por você me dar a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Muito obrigado, não perca tempo, Deus não pode fazer tudo sozinho. Dê um ponto de virada na história do filme da sua vida e faça isso
isso antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer para todos nós: acabou o milho, acabou a pipoca, corta!